Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa é uma parceria da Conexão Médica com a Associação Viva e Deixe Viver, que tem um propósito muito grande, um propósito que a sociedade cada vez mais precisa se apoderar dele. Humanização da saúde. É uma política pública que se realiza e se concretiza a partir de 2003. É uma criança aí que a gente está cuidando, tem que fortalecer, porque isso implica na melhoria e no bem-estar da saúde de todos. Eu digo, todos os brasileiros. Hoje, o nosso tema é comunicação, liderança e valores entre os sujeitos que produzem saúde. O nosso programa tem acreditação de 4957 e você que está aí nos assistindo e curte o nosso programa, mande suas informações, mande suas perguntas, mande os seus bons cases que estão acontecendo para a gente colocar aqui no programa. Pelo 0800 888 1212 ou pelo pergunta@conexãomedica.com.br. Eu estou hoje com duas convidadas na área de enfermagem, doutoras, apaixonadas pela profissão, né? Eu acho que é muito importante, a gente tem visto tanta notícia ruim na mídia, mostrando sempre o lado, infelizmente, o lado mais grotesco, né? As más notícias da saúde, e a gente tem muita gente boa fazendo coisas muito interessantes. Então, ali no meu, de verde, né? A Mariana Cabral Schweitzer. Ela é enfermeira graduada pela Faculdade Federal de Santa Catarina. Hoje ela faz o doutorado e dentro do seu doutorado o tema tá implícito, né? Sim. E do meu lado, a Elma Zoboli. Ela é professora associada da Faculdade de Enfermagem da Universidade de São Paulo, USP. Muito obrigado, quero agradecer imensamente. A gente sabe que tem um monte de gente do outro lado nos vendo. Normalmente, em breve, esse programa vai ser liberado livre para a sociedade, então as pessoas poderão também captá-lo, né, ter informação sobre o que é a humanização da saúde. E mais do que nunca, essa rede, tanto na rede Conexão Médica, que eles têm diversos hospitais, como o Viva, que hoje tem 85 hospitais associados e parceiro, é onde essa informação chega. E como eu coloquei, né, para vocês antes da gente iniciar esse papo, as pessoas são sedentas por informação. Uhum. E eu acho que dentro desse tema, quando a gente fala comunicação, liderança, valores entre os sujeitos que produzem saúde, talvez tenha uma palavra aí, né, Elma, que a gente precisa dar uma explicada, uma ampliada, porque às vezes a gente recebe de muitas formas, né, essa palavra. Esta palavra, é verdade. Sujeito. Quem é? Quem é isso? Olá, para nós da universidade, esse espaço é tremendamente bom, porque possibilita nós conversarmos com as pessoas, né? Enriquecer o conhecimento com esta troca, né? E aí, quem que é, então, o sujeito? Né? Aí, a primeira briga que vem com essa palavra, a primeira discordância, né, é assim, é um sujeito ou é um protagonista? Porque o sujeito é alguém que está sujeito a alguma norma, né? Ou sujeito a uma situação, é aquele que não age. Por outro lado, se você vai olhar na língua portuguesa, no dicionário, etc. e tal, sujeito é aquele que faz a ação. Né? Então, a gente tem usado essa palavra bem nesse sentido. Sujeito é aquele que faz a ação. E quem produz saúde? Né? É o médico que produz saúde, é o enfermeiro. Normalmente, a gente pensa nessas pessoas. Ou a gente pensa nos serviços. Né? O hospital, o ambulatório, o posto de saúde, o pronto-socorro, né? Mas não, temos que pensar mais amplo, né? Ao mesmo tempo mais amplo, ao mesmo tempo mais localizado. Sujeito, cada um de nós. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente aprende na escola o sujeito, a gente vem com essa visão, né, que você vai sofrer alguma coisa. E quando você se coloca de fato dentro do processo, tudo muda, né? Eu até brinco bastante com meus alunos na faculdade, que eu falo assim, olha,
vocês são os sujeitos de ação. Se vocês votassem e cobrassem, Exato. a gente teria mudança significativa, não é verdade? Exatamente. Eu acho que assim, quando a gente não se coloca na figura da ação, ou no protagonista, ou podemos até falar no cidadão, né? Que essas palavras, às vezes, elas aparecem dentro desse contexto. Quer dizer, se a gente não exerce o nosso voto, as nossas ideias junto ao grupo, né, as possibilidades de minimizar conflitos, as possibilidades da gente também olhar como uma visão de futuro para uma mudança Sim. efetiva, né? Uhum. Porque a gente também tem encontros aí não só com o primeiro, segundo, terceiro setor, de muita falta de continuidade nas ações, né? Sem dúvida. E acho que isso dá uma desesperança no... E acho que nesse sentido que você fala, não sei como a Mariana vê, mas, por exemplo, você traz aqui um grande valor que nós temos que trabalhar na saúde, que é a cidadania. Uhum. Né? E essa, de fato, é a base do SUS. Uhum. Né? Então, todos somos cidadãos. O profissional que trabalha lá é cidadão e a pessoa que vai para ser atendida, o usuário, é cidadão. Então, nós estamos construindo algo que é nosso, um valor do cidadão brasileiro. Marina, Né? como é que você vê esse paradigma a ser quebrado? Porque muitas vezes o profissional da saúde fica nas costas. A própria política de humanização da saúde, quando veio, ela já deu esse sentido maior, né? Então, a política nasceu para o paciente. Exato. Para o paciente, mas o profissional da saúde não pode ser paciente também. Troca os Como lugares, é que é? né? Na verdade, a política ela vem com esses valores de autonomia, de resgatar o sujeito ativo mesmo dentro dos espaços de saúde. Só que é muito além do espaço de saúde. É dentro da sua comunidade, é dentro da sua família, é como ele se porta com os outros. Então, a tendência da política é esse convite. Então, nisso eu acho que ela é muito feliz. Agora, efetivamente, colocar isso na prática é um desafio diário, que daí não dá para dizer que é só do sujeito, que é o profissional da saúde, nem tanto só dos usuários mesmo de serviço. O que a gente percebe é que algumas práticas elas têm um pouco mais aberto esse convite. Então, quando você tem espaços dentro do hospital que permitem ouvir o paciente, espaços de troca, as práticas do acolhimento ou de clínica ampliada, que existem já em muitos espaços e serviços de saúde, eles permitem esse olhar e permitem também que o sujeito seja observado de uma outra forma. Porque não adianta eu falar para o sujeito, você tem que ser ativo, mas eu nunca convido ele a fazer isso e não dou espaço para ele agir dessa forma. Então, eu acabo um pouco podando esse sujeito, tadinho. Eu vejo, assim, eu atuo de um comitê de humanização da ACD, do Emílio Ribas, e faço uma atividade junto ao Hospital da Criança. Então, assim, você vê que eu passeio dentro de uma instituição privada, filantrópica, também atuo dentro do segundo setor, em alguns hospitais que... Então, assim, o que a gente percebe é que quando você vai para o setor público, existe já uma carga enorme em cima do próprio funcionário público. Exato. E, assim, uma das coisas que até coloco sempre no programa é assim, parece que já criou até uma norma, né? A gente está falando exatamente dessa coisa do sujeito olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, mas às vezes você vai lá na farmácia ou num lugar de atendimento, você já vê uma placa enorme, olha, agredir o profissional. Já existe uma defesa, porque parece que a violência, ela chega até esse processo, né? Quer dizer, por um lado você tem um paciente desinformado, né? Porque a própria aderência do medicamento, você tem que falar com cada um com cada linguagem, você tem que chegar ao entendimento, você tem que trazer a família nesse contexto, mas por um outro lado, você também tem um profissional que muitas vezes está desmotivado, que não foi treinado, e aí você fala, como é que ele vai se colocar na ação se ele não é motivado, se ele não é treinado, se ele precisa fazer greve para perceber que o salário dele precisa ser compatível com toda a falta de sanidade que provavelmente... Como é que vocês vêm até atuando dentro do processo? Porque eu levanto em defesa, porque assim, o que é colocado muitas vezes, ou as greves que a gente vê no hospital,
parece que é uma guerra que não vai ter fim. Né? Eu acho que isso é uma outra coisa, né? Quer dizer, quando você fala de produção em saúde, a gente tem que falar de coprodução e corresponsabilidade, né? E hoje isso não acontece, né? Então, o usuário e o trabalhador de saúde, né, os profissionais, eles quase que se enfrentam e não se juntam, né, para trabalhar. Então, quando você falava, não é, Valdir, que a política nacional de humanização é uma criança, eu lhe diria que, assim, é uma criança, num adolescente e num jovem. Quem é o jovem? É a nossa sociedade democrática. Não podemos esquecer que nós temos uma história recente ainda de ditadura, de autoritarismo. Que né? podou toda essa podou possibilidade. toda a parte de cidadania. Né? Depois nós temos um adolescente, o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que garantiu direito à saúde para todos, não é? Revertendo a situação de ter alguns cidadãos que tinham direito à saúde e outros não. Né? E aí você tem uma criança, que é a humanização. Qual é a grande vantagem para mim? E aí o trabalhador e o usuário deveriam se apropriar disso, na minha opinião. A humanização, quando a humanização passa para uma política, ela passa a ter dois eixos. Um, que é esse que nós estamos falando, da sua atitude. Eu tenho que olhar o outro, né, como alguém que precisa de cuidado, que me interpela, que quer a minha resposta. Ok. Só que eu tenho um outro eixo, o eixo da gestão. Né? Então, o gestor, ele tem uma grande responsabilidade em assumir isso da forma como fala a política, como o eixo que perpassa todo o SUS e em torno do qual todas as ações se organizam. E aí isto aliviaria um pouco a carga das costas do trabalhador e às vezes até mesmo na costa do usuário, né? Porque o usuário está lá, construindo o SUS, trabalhou o dia inteiro e você chega à noite e pede para ele ir para a reunião do conselho, né? Eu entendo que é mais uma carga que você coloca, né? Agora, esta carga faz parte da construção cidadã de direito à saúde. E nós vamos devagar nos apropriando disso. Por isso que eu acho que assim, a gente é produtor da saúde em vários sentidos. Não só no sentido individual, mas também no sentido político. Né? Olha, você tocou numa coisa que é muito importante, até eu, que atuo há 30 anos na área de comunicação, né, trabalhei em agências, em veículos de comunicação, fui cliente. E é muito engraçado quando a gente fala, quando a gente coloca na posição do outro também, quer dizer, usuário, paciente, mas ele pode ser cliente também, né? Pode. E nós temos quer dizer, o brasileiro acabou ganhando talvez mais autonomia nesse sentido de entender o que é ser cliente do processo, né? Porque o indivíduo quando vai, ou quando tem acesso a um plano de saúde, ou quando tem acesso a não precisa do SUS, efetivamente ele se coloca na posição do cliente e ele quer ser tratado por aquilo que a comunicação passou, que informou, né? E que muitas vezes também é tão pior quanto, né? Dependendo da emboscada ou do plano que esse indivíduo entra. Falar, né? Né? A Deloitte fez uma pesquisa, final do ano passado, e mostrou que 75% dos brasileiros, eles mixam, né? Você tem um plano de saúde e também utiliza o SUS, né? Isso mostra exatamente, talvez, um desequilíbrio nessa coisa, ou no SUS não cumpriu o seu papel totalmente. Né? Então, o indivíduo fala, não vou arriscar ficar numa fila. Imagine cada um aqui que tem seu orçamento doméstico, aqueles que estão nos vendo tem seu orçamento. Imagina se você pudesse tirar do seu orçamento gastos com saúde e educação. Eu acho que essa é a nossa busca. Acho que essa busca do cidadão, e é isso cidadania, que nós temos que brigar para acontecer. É muito engraçado quando a gente faz uma análise da legitimação ou da evolução do terceiro setor. Quer dizer, o terceiro setor ele só aparece porque em algum momento o Estado deixou de atender, deixou de cumprir as suas atribuições. Mas houve, talvez, um tempo lá atrás em que o Estado cumpria esse papel e investia em educação. Quer dizer, como é que vocês veem aí das duas? Gestão participativa, porque isso talvez seja coisa que, como cidadão, como brasileiro, como uma pessoa que passou a dedicar um pouco mais de tempo dentro da saúde, porque eu faço comparações, eu não sei se vocês... É aquela comparação, se você vai para o segundo setor, tem que dar resultado. Se não der resultado, muda gestor, mas também muda a gestão.
No primeiro setor você tem o político, que muda a cada tempo, e cada tempo que muda, e dependendo das pessoas que mudam nesse processo, também a gente não vê. E o próprio terceiro setor, que não existe um censor em dizer quais são as organizações, efetivamente, que estão transformando o país. Então a gente vê que são 3 pontas importantes que não se falam. Exato. Eu queria entender de vocês como é que vocês veem a gestão participativa e o que alimenta, né, as nossas vidas em acreditar de fato em um futuro brilhante. Acho que você toca num ponto que considero crucial no SUS, né, que é esse da gestão participativa. Agora, por outro lado, é um grande desafio. Por quê? Porque é aquilo que você falou, quando troca uma gestão, quando troca um político, vamos ser bem claros, né? Por exemplo, trocou o prefeito, vai trocar todo mundo. Eu me lembro que em 2009 estive um semestre na Espanha e vivi com a troca do ministro lá, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, agora vai ser uma catástrofe, vai cair todo mundo. Eu convivia com vários ali do setor público, perguntei, não, trocou o assessor do ministro e o ministro. E o serviço continuou. Então, quando você falava da desmotivação, eu acho que este é um grande ponto. Por que o funcionário se desmotiva? Porque o trabalho dele se some no meio destas ingerências políticas, né? Então, a gestão participativa daria substrato para isso, né? Mas, hoje em dia, é muito difícil você ver um gestor que, de fato, permita a participação de todos, ou que saiba conviver com a participação de todos. Mariana. Um fato que me lembrou agora essa situação que você contou é o que aconteceu recentemente com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares dentro do Ministério. O que acontece? As práticas integrativas, por exemplo, são práticas que permitem olhar o sujeito de uma maneira que, às vezes, no decorrer do dia a dia da nossa medicina, da nossa saúde, que ficou um pouco carregada demais, a gente não tem mais tempo. Então, as práticas integrativas e complementares, elas têm um pouco essa visão, esse tempo, esse outro olhar, que vai muito ao encontro do que tem na Política Nacional de Humanização. O que aconteceu? A política foi aprovada já há algum tempo, mas agora mudou o ministro. O que aconteceu? A nossa representação que a gente tinha dentro do Ministério, que era uma coordenação geral, caiu junto. Então, assim, toda aquela estrutura que ela é fomentada, não, tudo bem, pode ser substituída, tem outras formas. Mas, assim, uma coordenação simplesmente desaparece. E agora, como é que fica toda aquela estrutura que dependia daquele momento? E, realmente, é uma política que, por exemplo, a das práticas integrativas, vai ao encontro das políticas de humanização, ela vem repensar o cuidado, ela vem provocar os profissionais a trabalharem com diferentes racionalidades dentro dos sistemas de saúde, quem sabe colocar um curandeiro, quem sabe colocar outras funções de saúde ali dentro e permitir um diálogo aberto, que é o que a humanização propõe, e aí a gente também sofre com essa dificuldade de gestão. Então é uma situação complexa. E aí eu acho que um assunto que a gente tem que explorar melhor é que, de fato, a gestão participativa é que vai permitir eu pautar também o serviço público por resultados. Eu acho que é uma necessidade, e a gente tem, há 3 anos participando do Comitê de Humanização do Emílio Ribas, a gente hoje está seguindo todas as regras, e você vê exatamente o quanto o hospital passa a fazer uma diferença para ele próprio. Acho que a autoestima vem quando as pessoas percebem que elas estão cumprindo, que elas estão construindo. Eu acho que esses sonhos, né? Acho que a gente precisava preservar isso, preservar o que tem de bom, porque a gente já sabe exatamente que a conta da saúde talvez não feche, né? Então, assim, outro fator é a educação que não está também, não estamos falando com a educação, eu não estou falando da formação do profissional da saúde, eu estou falando na educação fundamental, quando a criança é bem pequenininha, que a gente vai fortalecer esses elos. Desde saber dizer bom dia, boa tarde, com licença e por favor. Que aí a gente não precisaria da plaquinha, né? Lá, não maltrate a pessoa que vai te receber. Pessoal, nós vamos dar uma paradinha muito rápida. A nossa acreditação é 4957. Se você quiser mandar perguntas, informações para a gente, 0800 888 1212 ou pergunta@conexãomedica.com.br. A tecnologia está aí. É no próximo bloco.
gente não gosta de chegar no consultório e o médico fica olhando pra nossa cara. A gente gosta de ser descoberto. Falar sobre camisinha, falar sobre DST, AIDS é importante? É. Só que não sempre é a mesma coisa. Então, poderia ter rodas de conversa, poderia ter dinâmicas. Poderia não. Pode e deve. Bom, voltamos com as nossas convidadas, as duas doutoras em enfermagem. A doutora Elma Zóboli está aqui do meu lado, ela é professora também da Faculdade de Enfermagem da USP. E a Mariana, que trabalha também na Faculdade de Enfermagem da USP. Nós estávamos discutindo no último bloco a gestão participativa, né? O quanto, de fato, se cada cidadão cobrasse do seu gestor, cobrasse do seu político, nós precisamos cobrar a gente, assim, mas não pela violência, pela transparência, pelos resultados. E aí a gente fala de liderança. Quem é meu líder? Quem é meu líder? A quem eu sigo, em quem eu acredito. Como é que vocês veem? A gente sabe muito bem que a enfermagem, né, na sua atuação, é um indivíduo hoje que segura todos os rojões e mais alguns. É um indivíduo que, de uma certa forma, está ali na trincheira e é ele quem passa para o paciente muitas das informações que muitas vezes, que eu já vi especialmente, que ele não entende o linguajar. Então, quando a gente fala de liderança, como é que é isso? Como é que é meu líder imediato? Como é que é o líder da instituição? A gente fala muito de missão, visão, valores. Será que as pessoas colocam isso em prática? Então, é complicado, né? Porque quando a gente pensa quem é o líder, né? Sempre vem aquela história de o chefe, né? Aquele que mantém as coisas funcionando muito bem. Né? Eu gosto de pensar o líder como um catalisador de potenciais. Né? Então, quem é? É aquele que, dentro da equipe, sabe potencializar o que cada um já tem de potência e não ficar apontando limites. É lógico que a hora que você potencializa, né, aquilo que a pessoa faz de melhor, ela ao mesmo tempo está trabalhando o seu limite. Uhum. Mas infelizmente hoje a gente não vê muito isso, né? A gente vê a liderança como alguém que aponta o que você tem de ruim, né? Ou que tem que manter, coisa que as pessoas reclamam muito na área da saúde, não é? A produção. Uhum. Você tem que manter a produção. Nós falávamos de resultados no bloco anterior, não é? Mas vamos pensar que resultado na saúde não é só o número de consultas, não é? Mas é uma vida boa de ser vivida e uma vida boa de ser vivida para todos, né? Se a gente pensa no amplo da saúde. Como que a gente, assim, acho que até com uma experiência de vocês, como é que a gente consegue aliar, né? Quando a gente tem uma gestão participativa, onde você vê que o gestor pensa no plano estratégico, envolve as pessoas, e a gente tem muitos que definitivamente manda quem pode, obedece quem tem juízo, que a gente ainda vê muito declaradamente essa estrutura, que no fundo é uma desestrutura, é uma estrutura hierárquica, mas ao mesmo tempo ela é desumana. Exatamente. E quando eu falei que na chamada que nós deveríamos falar de tecnologia, hoje não dá para esconder mais debaixo do tapete. Exato. A educação se socializou, a educação não acontece na escola, em 4 paredes, a educação está no cinema, a educação está na rua, a educação está no hip hop, a gente está perpassando, está vivendo um mundo globalizado. Índices que colocaram exatamente a cada 2 brasileiros, 1 tem celular, né? Eu acho que a gente tem metade da população, inclusive aquela população que a gente desacredita, DE, entendeu? Está participando. Exato. Nós estamos crescendo assustadoramente também na distribuição de computadores. Né? É mais um indicador que mostra que o Dr. Google, em algum momento, vai responder alguns problemas. Né? Como é que vocês veem isso? Você traz outros 2 pontos importantes que ligam o protagonismo, que nós falávamos antes, a produção de saúde, não é? E a liderança, que é a informação. Né? Então, o acesso à informação
é uma coisa essencial, não é? E outro dia, vendo aí um desses programas que falam de saúde também, a recomendação que o médico dava era as pessoas não acessem a internet. Bom, mas como não acessem? Para quê? Para que ela não saiba da sua patologia, para que ela não se assuste ou para que ela não questione o profissional? Para que é? Exatamente. Qual é o líder que eu quero? Exatamente, não é? Quer dizer, é lógico que você trabalhar com pessoas que nesta liderança assumam o protagonismo pela sua saúde, isso vai dar mais trabalho para todos nós. Uhum. Porque vamos ter que conversar muito, né? Negociar muito. Então, por isso, quem sabe, para quando você está nessa situação onde você está com um gestor, que ele não é para ouvir, que ele é simplesmente para mandar, numa situação dessa, a melhor estratégia a ter é ter informação. Uhum. É você realmente buscar o protagonismo dos outros sujeitos que estão também, porque você não vai sofrer sozinho numa situação dessa. Aqueles outros sujeitos que também estão secos, né, sedentos por protagonismo e por uma gestão participativa, utilizem a informação, trabalhem com indicadores e vejam, quem sabe esse não é o melhor caminho. E aí, quem sabe, não uma conversa, mas uma estratégia para também a outra pessoa não ter para onde correr, sabe? Agora, aí... há um outro lado da moeda, né? Nós não podemos esquecer que ainda há pessoas que querem lideranças que mandem e eu obedeço, Exatamente. porque dá menos trabalho, né? E isso daí nós temos que começar a reverter naquilo que você falou, educação de base. Isso é muito interessante, que talvez seja o foco Educação principal. de base. O que eu vejo, assim, eu vejo até na própria administração da ONG que eu faço a gestão. As pessoas, a gente tem essas pessoas que precisam de fato dessa... Não é só orientação. Não, elas querem alguém que Elas mande. querem alguém que mande efetivamente. Pra E que por ela um obedeça. contraponto, a gente fala assim, pô, se a gente não tem uma sociedade mais aberta, uma sociedade com acesso a muita informação, quer dizer, isso também atrapalha um pouco, porque quando vamos reivindicar com aquele indivíduo, ou sem informação, tem que ser certeiro também, né? Com fontes, Sim, né? Não sem adianta dúvida. passar lá um passar. pincelzinho, porque isso também é uma forma. Às vezes, se a gente tem acesso a um turbilhão hoje de canais que nos levem ao conhecimento, à informação, a gente também tem que ter a consciência do que a gente está pegando, onde a gente está. Eu vejo claramente como educador hoje. Às vezes eu tenho alunos que têm... Eu vou se falar um tema lá, vou discutir cross-mídia, ou vou discutir a mídia propriamente dita. Ela é tão rápida, a mídia, por mais que eu esteja tantos anos no mercado, um aluno sempre traz uma novidade, sempre traz alguma coisa diferente. E eu não consigo entender hoje o quanto a gente tem gestores que não estão abertos para ouvir isso, para se colocar ali. Agora, eu sou estudante junto com ele. Quer dizer, a gente tem os 4 pilares da educação que mostram assim, que o mais gostoso é aprender a aprender. Sim, E a gente... o líder é aquele que facilita algumas coisas, não é? Mas ele caminha junto, né? E hoje, o que acontece? Quando você fala, né, a gente lembra isso, que tem gente que precisa ou quase que só consegue obedecer e não consentir, pactuar, né? A gente vai para uma questão que é o leque de opções que a pessoa tem. Quanto mais informações eu tenho, maior é meu leque de opções. Consequentemente, eu deveria ser mais responsável. Então, a educação hoje, a formação e a liderança é aquela que leva a pessoa a cultuar a responsabilidade. O que é a responsabilidade? É eu saber escolher e justificar a minha escolha. Né? Então, quando você fala que a gente tem que se municiar para poder ir falar, é isso. É isso. Agir de maneira responsável. Dar resposta e justificar essa resposta. E também é fundamental entender esses mecanismos, porque às vezes a gente fica na lamentação que não é possível fazer isso, não é possível fazer aquilo, e não entende que é um jogo. Uma pessoa que tem medo do risco, que é os outros terem informação, e esse jogo de poder, ele existe na gestão. Uma pessoa que não quer perder o poder, então é melhor não abrir muito espaço, aí as outras pessoas não buscam muita informação. Então essa dinâmica, ela tem que ser experienciada pelas pessoas que estão envolvidas para poder gerar mudança. Isso tem que ficar muito claro.
não pode ficar mais assim na surdina, não, será que é isso, será que não é? Acho que esse processo de conscientização que vai junto é fundamental para que ocorra mudança. Como educadora, você percebe, por exemplo, na geração de alunos que já vem chegando com, assim, eu estou colocando isso porque a gente faz aí 10 anos de um acompanhamento dos fóruns e eu não sei, a sensação que eu tenho, e não é sensação, os números têm coisas concretas ali, que o jovem, ele pelo menos tem ali uma oportunidade de no primeiro, segundo ano, exercitar algumas coisas que o provoquem a esse tipo, que o provoquem a uma mudança, que o provoquem a um novo olhar, mas ao mesmo tempo nós temos uma geração que não acredita muito nisso, né, que são os educadores. Como que administrar esse conflito? Porque o que eu percebo assim, que ele ganha, ele participa nos primeiros anos, depois ele tem um hiato. Exato. Mas lá na frente, ele resgata Sim. essas coisas. Você pega na entrada na faculdade, você pega a pessoa totalmente fértil, não é? Para rever as suas posições, seus valores e tudo mais. Porque a criança cresce, tem lá a formação de valores dentro da família ou na educação que hoje está básica, complicado, hein? Né? Que está complicadíssimo, né? As famílias não formam muito em valores, mas em ter. Bom, esse é assunto para um outro, quase para um outro programa, né? Mas, e aí quando elas caminham, né? E aí quando você chega na adolescência é o outro momento oportuno e fértil, porque ela está revendo o que ela aprendeu lá na família, frente ao que a sociedade aos lhe coloca. diversos públicos que Então, ela vai atender na sociedade. Exatamente. Então, nós, educadores de faculdade, não é? Quer dizer, dos cursos de graduação, temos essa joia aí na nossa mão para a gente cuidar, né? E aí nós temos que aprender a lidar com isso. Eu tenho visto que os alunos vêm muito mais questionadores, né? O que me alegra muito como educadora, né? A gente aprende mais. A gente aprende muito mais, não é? Mas, por outro lado, também vem uma parcela que quer que você diga o que ele tem que fazer. Onde eu aperto o botão, né? Ou que vem um crítico pelo crítico e não um crítico fundamentado. Então, é alguém que só quer fazer a crítica, mas ele não se embasa, não cria um lastro para poder fazer essa crítica, né? Então, aí é o nosso papel de ir lapidando ou cuidando desta joia para que então você tenha pessoas que são, de fato, não é, líderes para a melhoria, tornar o mundo aí habitável para todos os seres humanos e todas as espécies, né? E aí, de novo, a tecnologia entra, porque diversos são os cursos hoje de educação à distância, ou a disciplina tem uma modalidade que é online. Então, isso também são espaços que permitem que o aluno participe mais, que ele ponha toda essa criatividade. E aí, o professor, ele tem aí que mesmo se virar, porque ele tem que, vamos dizer assim, conhecer essas tecnologias, dominá-las, para poder fazer mais esse espaço de troca com os alunos. Como é que vocês veem, quando a gente fala no tocante da própria formação, isso que foi colocado, né, a participação e envolvimento dos alunos com as disciplinas de humanidades? Quer dizer, esse é um primeiro tópico, né? Sendo que na maioria das vezes são coisas eletivas, ou, né, isso é um problema que a gente tem. Faculdades, universidades estão fazendo coisas extraordinárias, assim, não vamos tirar o mérito, mas ainda na grande maioria o que a gente percebe é um desencontro de humanidades. E não é só problema da saúde, isso a gente vê em qualquer lugar. O indivíduo chega, onde eu aperto o botão, como eu aperto o botão, eu quero fazer, já quer agir. E, no entanto, as teorias, ou pensar, ou a reflexão, que nos amplia essa possibilidade de ser catalisadores de conhecimento, ela fica frágil. Como é que vocês veem a formação? É complicado, porque a cada vez a gente recebe mais uma geração que é fruto do que a gente chama tecnociência, né? Então, o conhecimento serve se for para fazer algo, né? Então, para que serve a ciência? Então, é sempre né? E o conhecimento reflexivo, questionador, ele é o conhecimento pelo conhecimento, né? Porque ele tem essa parte, né? Para poder, sim, olhar o mundo e reconstruí-lo, né? Então, a gente ainda tem esse
Na modernidade, a gente foi muito criado na tecnociência, né? Então, as pessoas querem sempre saber o para quê. E aí é o que eles te perguntam. Quando você começa a vir com aporte da filosofia, da sociologia, né? Ou das humanidades de uma maneira em geral, né? Aí ele fala, mas professor, para que eu tenho que saber isso? Né? Bom, tem que saber isso para ser um bom profissional. Acho que assim, esse foco que você colocou, né? O professor que ainda dá essa possibilidade. Nós temos uma paciente que a gente conheceu com 4 anos de idade, a Meire, e hoje ela tem 19. E ela passou por diversas cirurgias na ACD, desde completamente deitada na cama até conseguir chegar à cadeira, chegou até ter certos movimentos. E aos 8 anos, a gente já vinha acompanhando, você pega uma criança que não era alfabetizada, você tem toda a possibilidade de uma vez por semana introduzir leia mais, curta leitura. Quer dizer, ela fez da cama dela um espaço cósmico de um monte de coisa que ela pôde captar. Então hoje você vê essa criatura, esse sujeito transformador, com todas as dificuldades do mundo, porque não tem um poder econômico, né? Então passa por dificuldades, mas assim... A partir dos 8 anos, ela me pediu um livro e eu dei O Mundo de Sofia para ela. Falei assim, vamos dar um livro bem grosso, vamos ver se ela... Te dá sossego. Um mês depois ela me liga e fala, já terminei e eu adoro filosofia, eu quero... E ela foi, hoje ela conhece Marilena Chauí, Marilena Chauí deu toda a coleção autografada. Nossa. E ela entrou na faculdade. Que beleza. E na faculdade de jornalismo, né? Porque ela escreve bem, quer dizer, ela soube exatamente administrar muito bem, com todas as dificuldades delas, a deficiência, ela transformou numa grande... Sim, né, ela soube administrar aquilo que ela tinha de potência. Mas é muito engraçado que ela brincou comigo, ela falou assim, gozado, lá com 8 anos você me motivou a pensar em filosofia, e a gente para pensar, e até eu tenho todo o tempo do mundo para refletir sobre isso. Mas o mais engraçado foi o primeiro dia de aula com um professor de filosofia, né? Que já chegou na sala e falou assim, olha, gente, eu vou dar uma aula para vocês que talvez seja aquelas disciplinas chatas, que ninguém tem vontade de aprender. Quer dizer, o próprio educador já entra desmerecendo a própria... E ela pegou e falou assim, olha, não compactua com o seu conceito. E hoje ela começou a trocar mais informações, quer dizer, se o próprio educador hoje traz esse sentido de que as disciplinas de humanidades são as menos atrativas, o que fazer para esses Cristos redentores transformarem a filosofia numa coisa mais lúdica e mais gostosa, a antropologia em alguma coisa que seja extraordinária, porque a gente vai estudar lá as nossas origens, a nossa cultura, né? A sociologia que vai nos posicionar de fato em que mundo nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo. Quer dizer, é muito difícil para mim entender que o indivíduo vai agir nesse mundo e não tem esse lastro, né? E, ao mesmo tempo, é mágico quando o processo é inverso, que o aluno vem com uma expectativa, lê lá na disciplina, ai, gente, essa disciplina, não, isso vai ser muito chato, ou não vai ser interessante, e ele se surpreende com esse universo, que é você trabalhar os conceitos, ou as questões da filosofia, ou de humanidade com aquele profissional. Porque é ali que você está mostrando para ele como é importante ele ouvir o outro, como é interessante certos mecanismos, como o homem se desenvolve ao longo dos anos, e a moral entra e modifica, e que você deve ter respeito com as visões diversas, sabe? E aí esse aluno chega para você no final do semestre e fala, nossa, professor, eu achei que essa disciplina ia ser horrível, que eu ia dormir, que eu ia faltar, mas eu adorei. E aí você fala, é assim que você promove aquela ideia de humanização, e aquele profissional, sim, ele quem sabe vai ser diferente. Eu acho que está faltando mais para os educadores um processo de empatia, de empatia por aquilo que ele transmite, né? E de buscar... Primeiro, de se apaixonar ou se reapaixonar por aquilo que ele ensina, né? E ao fazer isso, de buscar novas formas também de transmitir isso, né? Não só de transmitir, mas no sentido de trabalhar isso junto com o aluno, né? Nessa parceria mesmo que você faz com o educando que está ali, né? E se surpreende, porque quando você propõe ao aluno fazer um trabalho final de uma disciplina que ele achava muito estranha, eles trazem, numa disciplina que eu tinha de bioética, que eu oferecia num curso, no final a gente combinava que eles tinham que fazer o trabalho final. Gente, eles faziam um vídeo na internet, eles colocavam, sabe aquele material rico? De responsabilidade. Exatamente.
Exatamente. Se ele não vê aquilo sendo feito, se ele não participar, e é o que os jovens querem. Na próximo bloco, a gente vai falar também um pouquinho sobre os jovens que são meio esquecidos na saúde, tá? O nosso acreditação é 4957. Você que está aí, mande suas perguntas, seus questionamentos. A gente pode até criar um programa título com aquilo que você estiver mandando para a gente. 0800 888 1212 ou pergunta@conexãomedica.com.br. Já volto já. Adolescente não é nenhum bicho de 7 cabeças que todo mundo imagina que seja. Se juntássemos um grupo de adolescentes, com médicos, enfermeiros, agentes de saúde, acho que seria bem divertido, porque é para tirar dúvidas, grilos, porque com comunicação você vai a cada lugar que não é inacreditável, sabe? Tipo, comunicação acho que na adolescência é tudo. Olá, estamos retornando com a Mariana Cabral Schweitzer. Ah, acertei. E a Elma Zoboli, que está aqui com a gente, são duas doutoras em enfermagem da Escola de Enfermagem da USP. A gente está discutindo o tema comunicação, liderança e valores entre os sujeitos. Os sujeitos somos todos nós, quem está na fila da saúde, quem está dentro do hospital. E se a gente fizer uma lição de casa perfeita, no seguinte sentido, de olhar para a nossa saúde, a gente minimiza e transforma até em mais tempo para as pessoas poderem entender da nossa saúde, né? A gente está falando sobre saúde e tem um paradigma grande aí que é assim, descobrimos que educação não fala com saúde. Nossa, descobrimos, olha que coisa incrível, né? Você já colocou com grande clareza, em algum momento o Estado resolvia as nossas necessidades, depois não mais, e hoje a gente tem um conflito enorme. Se a gente não levar a prevenção para dentro da escola, e a escola lá no início, né? A gente vai ter uma fila insustentável da saúde. Recentemente, numa pesquisa que foi feita pelo acompanhamento do governo do Estado de São Paulo, dos resultados da AIDS, né? A cada ano a gente faz um monitoramento. Jovens estão se contaminando. E no estado de São Paulo tem ali, na grande cidade de São Paulo, você tem o bairro Vila Nova Cachoeirinha, aquela parte onde a gente percebe que os jovens estão se contaminando e parece que é falta de informação. Ou eles adotaram um plano suicida, porque né, hoje tem remédio e tudo bem, ou isso é uma doença que eu não pego, né? Então, e retrato também da adolescente jovem. Os valores, como a gente colocou, nascem na família, né? Mas será que a família está fazendo a sua lição de casa? Eu não sei, às vezes fico pensando se está. Às vezes penso que não, né? Mas pensar, valores, né? O que são valores? A primeira noção que a gente vem de valores é o valor econômico, né? Entendeu? E aí eu tenho a impressão que esse assumiu todo o lugar, né? E a gente esquece que existem outros valores, que são os valores humanos, né? Principalmente porque as coisas, os fatos, assumiram uma importância grande na construção do conhecimento durante toda a humanidade e os valores ficaram para trás. Mas na saúde a gente não percebe que a toda hora a gente trabalha com valor. Você deu o exemplo do adolescente, né? Quando eu vou fazer um atendimento a um adolescente, os sinais que ele apresenta, tá lá com uma dificuldade, sei lá, para escolher a alimentação correta e manter seu peso, ou para se iniciar sexualmente e tal, esse é um fato, eu vejo. Então, vou lá, peso, ele está obeso. Agora, tem uma parte que é valor, é o sintoma, é o como ele sente aquela obesidade. Então, a todo momento, na consulta, eu estou lidando com fatos e valores, só que raramente a gente percebe isso. Né? Raramente a gente se atenta para isso. Na família é a mesma coisa. Quando o pai coloca um limite ou quando ele dá um presente, né? Ele também está aportando ali um valor, né?
Nada existe sem valor. Nenhum fato vem sem um valor colado nele. Uhum. Né? Todos eles trazem um valor. Se eu dou uma arma, qual é o valor que eu estou passando? Violência? Né? Se eu ensino meu filho os limites, não pelo diálogo, pela responsabilidade, pela conversa, mas pela troca de chantagens ou batendo. Ou batendo, né? O que é que eu estou ensinando? Ou a violência ou a vantagem, a dominação pela vantagem. Né? Então as pessoas precisam começar a pensar nisso. O educador é a mesma coisa. Né? Antes de você falar, acho que é tão importante, a política de humanização, ela preconiza uma coisa tão legal, a conversa de roda. Né, Mariana? Pode Exatamente. Não, e a conversa de roda, é interessante você trazer ela agora, porque assim, o que a gente vê na saúde é que vai invertendo. Primeiro, quando há um problema de saúde, a gente põe medo na população, não, vamos proteger, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, você não pode fazer isso. E aí a pessoa fica com medo, dela não faz por medo. Aí depois tem opções, aí a pessoa vai fazendo ali, porque, não é tão ruim assim, quem sabe se eu fizer só um pouquinho não faz mal, e aí a pessoa... Agora, a conversa de roda ela pode ser um instrumento para a pessoa poder pensar. Por que eu faria ou não faria determinada ação? Por que eu cuidaria ou não da minha saúde? Esse processo ele é reflexivo, ele vai fazer a pessoa retornar nos valores, ele vai fazer a pessoa repensar alguma questão que ele aprendeu em casa. Na minha casa não se fazia isso. Mas hoje eu vejo que, quem sabe, para mim, seja melhor fazer. E aí a pessoa vai repensando esses cuidados. E esse autocuidado, que é o que a gente tem que trabalhar. Autonomia, protagonismo, é autocuidado. É a pessoa ser responsável pelo seu processo de vida. Não de saúde e doença, de vida. Às vezes ele vai ficar mais saudável, às vezes ele vai ficar mais doente. Natural, de todo ser vivo. Então, a conversa de roda que você traz é bem para isso. Ela pode ser um instrumento desse processo. Os índios faziam isso, a terra era deles. Exato. E as plantas curavam as pessoas. Exato. Então, e era isso que eu ia falar, que essa conversa de roda e esse momento que nós estamos traz um paradoxo, né? Porque a gente está numa área de tecnologia e de comunicação, as pessoas vivem conectadas, né? É Twitter, é Facebook, é tudo. Só que na hora de conversar face a face, olho no olho, isso não rola, não acontece. Quando acontece, é só na agressividade. Isso é uma coisa que, ou no bullying, né? Bom, aí vai para cyber e tudo mais, mas essa conversa, olho no olho, não acontece. Então, a gente está, por um lado, no extremo da comunicação e, por outro, esse primórdio da comunicação, que é o contato, ele não existe mais. Deixou de ser praticado, né? Na saúde, isso é essencial, porque o trabalho em saúde acontece no encontro desses dois cidadãos. Não tem outro jeito. Como é que eu produzo saúde como trabalhadora? Só no atendimento, na consulta. Não tem outra forma. E aí a comunicação, não só olho no olho, mas o jeito que eu falo, o como eu me dirijo, que palavras eu uso, que tipo de perguntas eu faço, é extremamente importante até para eu abrir para a pessoa me colocar aquilo que é o valor dela. Eu vejo, isso tudo a gente vê, é tão importante isso que você está colocando, se de fato as pessoas se dessem esse tempo. A própria tecnologia que nasce para facilitar a nossa vida, no entanto, a gente se vê assoberbado, né? Trabalhando mais horas, as crianças viciadas, enlouquecidas. Outro dia, eu tenho que contar essa história, porque eu estava num restaurante na Liberdade e tinha um garotinho que não devia ter mais que 3 anos. Estava sentado, o pai em pé, conversando com um outro parente lá, e eu sentado. E ele num joguinho, assim, completamente alucinado pelo joguinho. Olha, pai, e o pai, tá bom, filho. Não, olha, pai, tô ganhando. Tá bom, filho, tá bom. Aí chegou uma hora eu não aguentei. Eu peguei assim, oi, papai, ele tá pedindo atenção. Verdade. Exatamente, tá explícito, né? Quer dizer, a gente acaba levando isso, né? E mais fortemente. A gente fala da geração Y, do jovem que quer tudo rápido, tudo para agora, tudo... Porque senão as frustrações são tão grandes, né? Exatamente. E a gente já colocou nas costas dele que a sustentabilidade do planeta depende dele, porque os que vieram deixaram tudo emporcalhado. Quer dizer, são
tantas cobranças para esse jovem, né, esse indivíduo, e eu não vejo espaço para ele dentro da saúde, né? Exato. Pela própria ibiatria, que não ganha espaço, né? Ou porque você olha o adolescente só por um lado, né? Eu me lembro que uma vez um adolescente, nós fazendo todo o programa, saúde sexual, não sei o quê, tarará, aí o adolescente virou e falou assim, mas vocês acham que a gente pensa só em sexo? Quer dizer, Isso que eu você falo esquece, sempre. né? Você esquece que ele é uma vida, né? Entendeu? O sexo é uma parte. E a gente, né, na hora de produzir saúde ali, como trabalhador, esquece a integralidade, né? Como a mãe também é esquecida É. quando nasce a criança esquece da mãe, né? E esquece da mãe, exato. Eu me lembro de quando eu comecei a trabalhar na rede de saúde, né? Uhum. A mulher tinha direito à assistência odontológica enquanto ela estava gestante. Depois. Depois que nascia a criança, ela não tinha. Então, quantas mulheres que eu atendia na unidade que não paravam seu tratamento odontológico pela metade? Olha só. Porque tinha nascido a criança, então, né? Não dá Então não mais. era a mulher, né? E é o mesmo sentido que a gente leva, por exemplo, quando a gente ministra, quando os profissionais ministram antibiótico, a pessoa toma 3, tô bom, não preciso mais usar. Exatamente, exatamente. Eu queria trazer um pouquinho também essa visão de vocês como enfermeira, como vocês veem a própria profissão, como vocês veem, às vezes, quando a gente falou no início do programa, essa visão exacerbada da mídia, muitas vezes, levar só a notícia ruim, Exato. da classe ser uma das classes mais pressionadas, né? Como é que dá para trabalhar a humanização se a pessoa tem que trabalhar em 3 hospitais para fazer um salário digno para ela poder viver sem luxo, sem... como é que a gente faz para essas pessoas que já passaram por um processo e provavelmente o mercado não vai absorvê-las porque elas não evoluíram, não tiveram curso, não tiveram motivação, mas estão num processo que muitas vezes é um freio puxado, né? Que essas pessoas nem fazem, nem desfazem, mas também, de uma certa forma, atrapalham o problema. Mas são seres humanos, a gente não pode esquecer. Numa empresa, uma pessoa pode ter lá o seu plano de carreira, tal. Já dentro da política do primeiro setor, a gente muitas vezes não enxerga isso. Como? Exato. Queria que vocês dessem um retrato, de fato, de como a enfermagem hoje precisa ser mais observada, né? Precisa ganhar mais espaço. E acho que quero que vocês falem da mídia. O que vocês acham da mídia, muitas vezes, botar os bons... deixar os bons causos para colocar somente as más notícias. Utilize aqui, porque isso aqui a gente vai mandar para os veículos também de comunicação. Não, eles colocam, a imprensa, a mídia coloca a má notícia de todos os serviços de saúde, não é? Então, eles só Estão de plantão, divulgam, eles estão de esperando só. plantão, parece um urubuzinho, né? De plantão esperando alguma coisa dar errado. Só que eles nunca veem que se um deu errado, é porque teve outro milhar que deu certo, né? Então, aí eu fico pensando, é uma mídia que se move pela tragédia ou que quer destruir um sistema né, de saúde? E a enfermagem, ela sempre esteve mais ao lado do usuário, mais ao lado do paciente, como um defensor do paciente, né? Ultimamente, ela vem se transformando e querendo ascender a tecnologias, a novas formas de fazer as coisas, até para conseguir ter seu lugar, né, seu status social. Então, a humanização vem decaindo um pouco nessa coisa. E a enfermagem é uma categoria que tem uma dificuldade mesmo de formação. Como você trabalha com gente que é o auxiliar de enfermagem, que ainda tem, embora você não forme mais, mas ainda tem, que é gente com 1º grau completo, né, o ensino fundamental. Certo. Depois você tem o técnico com o ensino médio e o enfermeiro. Você tem essa miríade, né, quer dizer, essa diversidade de formação, é mais difícil você fazer uma linguagem comum para o serviço, né? E o mais sério que eu vejo nesse processo é o adoecimento da classe. Isso é verdade. Esse é um fator, quer dizer, fora todas essas coisas que a gente já desfiou aqui,
Realmente hoje você encontra muito questão de afastamento, profissional de enfermagem que fica depressivo. É muito difícil essa lida que eles têm diariamente e ainda sem suporte fica muito complexo. Ele tenta se aproximar do paciente, do usuário que está lá, mas aí existem diversos mecanismos que mandam ele se afastar. Então, assim, ele é formado para uma coisa, depois ele não consegue exercer aquela função e aí você observa o índice de depressão, o índice de suicídio entre os profissionais de enfermagem, que ele aumenta. Então, assim... Depressão, suicídio. E outras doenças, até mesmo a questão da comida, o nível obesidade, diabetes, hipertensão. Doenças de coluna, De né? coluna, muito sério. Então, assim, um profissional que é orientado para o cuidado, não conseguir cuidar de si mesmo, não por uma falta de vontade, mas por diversos mecanismos que influenciam esse autocuidado, tem que ser olhado com mais carinho. Ele também tem que ser visto como humano para poder cuidar do outro humano. E até porque quem não cuida de si não consegue cuidar do outro. Mas é a retórica, né? E aí é uma coisa complicada, porque se você pensar enquanto personalidade, você vai ver essas pessoas. Muitos foram para a enfermagem porque querem se doar. Mas, e ao se doar, acabam esquecendo de si. Ao esquecer de si, assumem uma carga enorme, não é? E que leva ao adoecimento. Isso a gente está falando numa linha mais, digamos assim, mais subjetiva, né? E se eu olho pela linha que você fala, que é da carga de trabalho mesmo, né? Eu tenho que trabalhar em 3 empregos, porque o meu salário é pouco, porque eu tenho muitos gastos, ou por N motivos, né? Ele tem que assumir tudo isso, né? Então, hoje, falar da saúde e de se autocuidar na saúde é um desafio de fato. Eu acho que é um desafio, a fila cresce, né, a demanda cresce, e o que eu tenho percebido nas atividades que a gente vem desenvolvendo em alguns hospitais é que a gente até senta, faz as conversas de roda, esquematizamos, já colocamos isso dentro de um processo, né, que as pessoas... Porque primeiro você tem que convencer, não acredito nisso, não acredito naquilo, porque isso não vai dar certo. Então já vem lá a hiena do lip, rata, né? Ó céus, ó dor, ó vida, ó azar. E aí, assim, de fato é um desafio, porque motivar, trazer... É muito incrível que a gente, trimestralmente, no Emílio Ribas, a gente faz uma análise, um café, a gente fala café na roda, a gente bota todo mundo, as pessoas, os profissionais e o comitê para dar a sua satisfação. Olha, nesse trimestre fizemos isso, porque vocês pediram. E é muito interessante que quando você oferece atividades que são totalmente extracurriculares, então vamos pensar, vamos aliviar um pouco a cabeça, vamos fazer alguma coisa manual, ou vamos participar de um evento que todo mundo... principalmente quando a gente oferece atividades como palestras, oficinas, para um aprimoramento ou para uma visão mais ampliada de mundo, eles pedem. Mas a gente tem uma participação ainda pequena, porque eles falam, eu não tenho tempo para ir. Eu falo, bom, então, se você pediu, você vai ter que encontrar um tempo. Então, nós vamos dar cursos de administração de tempo, porque assim, tem implícito ali um desejo, uma vontade, mas aí a gente tem o contraponto de eu não tenho tempo, a minha vida está atropelada. É mesmo. Né? Agora, por um outro lado, tempo também é preferência. Exatamente, a gente tem que saber qualificar, né? Tem um lado pessoal que nós temos que saber qualificar e dizer não, né? Dizem que o brasileiro é um povo que tem muita dificuldade para dizer não. Eu morei um ano nos Estados Unidos e os americanos falavam assim, não é não, sim é sim, saiba falar. Exato. Porque se caso saiba como mais ou menos, eu vou, depois não vou. Gostei, não gostei. Gostei, né? Pão, queijo. Exato. Eu consigo administrar um não. Exato. Um sim, meia boca, não dá. Então, esse é um ponto. E isso também se aplica à gestão, né? Porque a gestão também tem que saber fazer as suas opções para também saber priorizar ou organizar o tempo organizacional, né? Não, e vale para todos os profissionais da saúde, né? A gente comentou da enfermagem, mas a gente vê também essas mesmas situações vivenciadas por outros. É um elo, né? É uma corrente que, se a gente não cuida, ela se quebra e até retornar. É mais difícil depois você resgatar, né, essas boas histórias. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu acho que a gente tinha mais coisas para falar. Muito mais. Então vocês virão mais. Nós temos o programa Tecober também, que é um programa de adolescente.
que eles não querem falar só de sexo, eu brinquei, é claro. Eles já colocam essa grande clareza, nós queremos falar sobre um mundo de coisas. Então, quando eu for lá me cuidar, me tratar, traga um assunto diferente além de sexo. Vamos falar sobre estética, vamos falar sobre política pública, vamos falar sobre cidadania, né? Eu acho que é por aí. 30 segundos para cada uma das suas considerações. Eu queria dizer que eu aposto na educação e na humanização da saúde, né? Acho que o dia que eu deixar de fazer isso, o dia que cada um de nós deixar de acreditar nisso, é melhor a gente repensar o que é que a gente está fazendo. E eu gostaria de fazer um convite, porque na verdade você não pode ser humano ou promover a humanização só no seu ambiente de trabalho. Você tem que promover a humanização em todos os espaços onde você vive. Então, não adianta ser um ótimo profissional e um péssimo pai de família. Não adianta ser uma ótima mãe e uma péssima enfermeira. Não existe. Isso tem que ser um equilíbrio. Então, o convite é manter esse equilíbrio. Olha, eu estou muito feliz com as nossas convidadas, a Mariana e a Elma. Elas voltarão, com certeza, para o nosso hall de pessoas que nos ajudam a construir essa humanização da saúde, essa tal da humanização da saúde. Eu quero agradecer e quero que você também colabore com a gente. A acreditação desse programa foi o 4957. A nossa linha direta é o 0800 888 1212 ou pelo pergunta@conexãomédica. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.